Depois de muita espera, a Aprilia finalmente vai ter a equipe completa na MotoGP. Jorge Martin foi liberado pelos médicos e vai para o Qatar para tentar correr. Por que tentar? Porque antes de efetivamente subir na RSGP, ele tem que ser submetido a um exame médico, né, que tem ali um teste físico. Não acho que ele vai ter problemas para passar por esse teste físico. Ele até postou o vídeo ali fazendo flexão e tudo mais. Basicamente o teste tem isso para fazer, né? Tem que fazer flexão, tem que superar é efetivamente um teste físico, porque o objetivo dos médicos é checar se ele aguenta, basicamente, segurar uma MotoGP, se ele consegue ter força para dominar a moto e tudo mais. Se eles não tem como fazer grandes avaliações sobre postura, esse tipo de coisa. Então eles, né, é um teste de esforço mesmo para ver se ele aguenta estar em cima da moto. Não acho que ele vai ter problema nisso. Mas o próprio Martin já deixou claro que não sabe se ele vai conseguir terminar a corrida. A gente tem que lembrar que o Martin passou por uma epopeia nos últimos meses, né? São aí mais de 60 dias afastado da MotoGP, porque primeiro ele teve uma queda na pré-temporada, no primeiro dia de testes da pré-temporada, e nesse primeiro dia ele machucou a mão direita e o pé esquerdo. A mão direita passou por cirurgia. E aí, quando ele estava ali recuperado, ele foi fazer um teste off-road para ver como ele estava para poder voltar na Tailândia, na abertura da temporada. Só que daí ele caiu de novo e aí a situação ficou muito pior, porque daí ele lesionou a mão, né, o braço esquerdo e de novo o pé esquerdo. No caso da mão, ele fraturou o rádio, que é um dos ossos do antebraço, e o escafoide, que é um ossinho que está mais ou menos por aqui, né? E é um osso chato de resolver. Tudo que é piloto de moto machuca e todo mundo sofre para resolver esse negócio, porque é demorado, porque é dolorido, porque incomoda. Então é sempre uma recuperação muito longa e muito chata. Então ele acabou tendo que ficar muito tempo parado. Primeiro porque não tinha restado basicamente nenhuma mão, 100%, né? Estavam as duas em processo de recuperação, tinha também uma lesão no pé. Então ele teve que ficar bastante tempo de molho, bastante tempo sem poder fazer também atividade física. Não era só ficar longe da moto, era também ficar sem fazer atividade física. Semanas atrás ele deu uma entrevista e aí ele contou que o Máximo Rivola, que é o CEO, né, da Aprilia, perguntou para ele, quanto que você já engordou nesse processo, né, de recuperação? E aí ele contou que 4 quilos, que ele ia tentar já voltar ao peso dele, assim que ele tivesse liberado para fazer exercícios, mas, né, o cara que tem ali uma vida completamente ativa, de repente ele fica parado, sentado no sofá, afogando as mágoas. Talvez não seja num pote de brigadeiro, né, porque coitado não tem essa glória de ser brasileiro e ter brigadeiro tradicionalmente no cardápio. Mas, sabe-se Deus, né, o que ele estava comendo, tinha umas calorias a mais, e aí a situação não ficou tão favorável para a dieta dele. Então tem essa questão de não só de perder o peso que ele ganhou, mas também de recuperar, né, a forma. Ele já voltou a pedalar, já está fazendo basicamente tudo que ele fazia antes, mas ainda deve ter algum tipo de cuidado, né, porque ele ainda não está 100% recuperado. Na semana passada que ele teve liberação para começar os exercícios de maior intensidade, e aí agora podendo voltar para a MotoGP. Então ele colocou que terminar a corrida já vai ser uma vitória, porque aí vai estar claro que efetivamente a recuperação dele está começando. Para a Aprilia, excelente ter o Martin de volta, porque ela está precisando do Martin de volta. Porque a situação da Aprilia na temporada não é exatamente boa. A gente tem tido alguns momentos de destaque ali, especialmente do Ailguras, que tem chamado mais atenção, porque se trata de um novato. Raul Fernandes, tadinho, tá perdido no rolê. Não tá rolando. Lourenço Savadori, a gente não estava esperando o desempenho dele mesmo, né? Ele é piloto de testes, ele também tá machucado, né? Ele também teve uma lesão, então ele tá correndo ali no esforço, tá correndo porque não tem outra pessoa para correr no lugar, mas o piloto referência dela tava fora. O Bezek tá fazendo um bom trabalho, tudo bem, mas também tá ali meio estável. Então a Aprilia precisava dos dois pilotos dela, também porque teve uma queda importante ali de pontuação em relação a um ano e outro, né? A diferença é bem grande. No ano passado, nessa altura do campeonato, eles estavam ali na casa dos 70 pontos. Nesse ano eles ainda não chegaram em 40 no Mundial de Construtores. Então precisa voltar, precisa recuperar, até para poder testar essa RSGP de verdade, testar para ver o que essa moto é boa de verdade. Só que neste começo de caminhada, né, nesse recomeço do Martin, não vai dar muito para ele fazer isso. Primeiro porque o Martin não conhece essa moto. O Martin fez 13 voltas a bordo da Aprilia. E sequer foi essa Aprilia. Porque quando ele estava lá no primeiro dia de testes da Malásia, ele ainda estava usando a moto do ano passado.
como tinha essa mudança ali, né, de Ducati para Aprilia, o procedimento é esse. Primeiro você pega a moto do ano anterior, tenta pegar a mão dela ali, entender como é que ela funciona e tudo mais, conhecer a moto e tal, para depois você pegar o protótipo novo. Porque daí você consegue meio que fazer uma análise do que melhorou, o que evoluiu, o que pode melhorar, o que uma moto tinha de bom que perdeu na outra, esse tipo de coisa. Então ele ainda estava muito nesse processo introdutório. Ele não teve a chance de conhecer a moto. E ainda que ele tivesse rodado com a de 2025 naquele primeiro dia, a moto do primeiro dia não é a mesma moto do último dia de teste da pré-temporada, porque ela era um projeto em construção, eles ainda estavam testando algumas coisas, avaliando algumas coisas antes de poder montar um pacote final. Então, ele não conheceu a moto. Então, se a gente somar esses dois aspectos, né, a forma física que não está 100% e o desconhecimento da moto, vai ser um início de caminhada ali um pouco mais complicado. É mais ou menos o que aconteceu com o Franco Morbidelli no início do ano passado. O Franco Morbidelli também tinha perdido toda a pré-temporada, porque ele sofreu um acidente feio num treino, teve uma concussão, não pôde treinar, e aí ele estava mudando de Yamaha para Ducati, também não conhecia a moto, e ele teve que fazer esse processo, né, de entender a moto, de conhecer a moto, já com o campeonato em curso. Então demorou um pouco para ele pegar a mão. A gente foi vendo os resultados do Franco melhorando ao longo do ano, mas demorou um pouco para ele poder assimilar aquela moto, adaptar o estilo de pilotagem e tudo mais. Então o Martin também vai passar por isso. A Aprilia tentou que se fizesse uma liberação para que ele pudesse fazer um teste com uma MotoGP antes de voltar. Ela deu essa justificativa de que piloto lesionado, piloto que sofre lesão, que fica muito tempo afastado, tem que ter esse direito, mas ela não conseguiu convencer. E não é bem que ela não conseguiu convencer. A ideia até que tem apoio. As pessoas até entendem que, assim, ok, precisa fazer, é válido fazer. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, Miguel Oliveira, também tá afastado agora, também tá bastante tempo afastado. Tem uma lesão ruim, né? Porque ele teve uma lesão que é no ligamento, que une ali clavícula com externo, que mexe muito com mobilidade e tudo mais. Então, também seria legal para ele poder fazer um teste antes de voltar. Mark Marques, depois de tudo que passou, seria legal fazer um teste antes de voltar. Sei lá, se a gente voltar mais para trás, Valentino Rossi, quando teve a fratura exposta na perna, ele fez um teste com uma moto de rua e tudo mais, mas seria legal também se pudesse lá testar uma MotoGP e tudo mais. Acho que todo piloto lesionado gostaria de ter esse direito. Só que hoje o regulamento não permite. E aí eles tentaram fazer essa modificação, mas tinha que ter um acordo unânime da MSMA, que é a Associação das Fábricas de Motocicletas Esportivas. E isso não aconteceu. Eles entendem que sim, ok, é legal fazer esse teste, mas a gente não vai mudar o regulamento com a temporada em curso. Então pode ser que tenha essa liberação para teste para o ano que vem, mas agora não vai ter. E aí tem que ter uma série de cuidados também, né? Porque você pode acabar liberando uma coisa que vai funcionar para pilotos de fábrica e não vai ser um direito que você vai conseguir atingir os satélites também. Então, acho que precisa ter uma certa cautela na maneira como eles vão mudar esse regulamento, se é que eles vão efetivamente mudar. Deu ali um enrosco entre a Aprilia e a Ducati, porque a Aprilia acusou a Ducati de botar barreira, a Ducati não gostou do jeito que a Aprilia colocou as coisas, disse que não foi ela, que ela concordou, que por se tratar do Martin, ela estava disposta a aceitar, porque tinha uma história com o Martin e tudo mais, mas que não tinha sido ela a barrar a proposta, mas assim, faz diferença quem foi. O fato é que assim, quando você muda a regra, por qualquer que seja a razão, com a bola em jogo, você abre precedente para no próximo ano você mudar de novo. Então, tem que ser mais cuidadoso com isso. Então, de certa forma, eles não estão errados, né? Vários pilotos já passaram por lesão e tiveram que voltar sem fazer um teste com o MotoGP. Então, não é uma coisa que, assim, meu Deus, é o fim do mundo. É da regra, é do jogo. Eu cheguei a perguntar em Goiânia pro Carmelo Espeleta se, por exemplo, eles testarem com uma moto de ano anterior, não seria um caminho. Né? Então, assim, em vez de você testar com uma moto de 2025, você vai testar com uma de 23, uma de 22, porque aí você meio que anula aquela coisa de performance, né? Você não tá fazendo um teste que vai beneficiar o desenvolvimento da moto. É um teste puramente piloto. Eu quero checar se o piloto está bem. E aí ele falou que a questão não é essa, a questão não é o que eles vão usar, a questão é que o regulamento não permite testar com o MotoGP. Então, se isso não fosse alterado, não tinha alternativa. A Dorna falou que eles apoiam a ideia de liberar um teste para piloto que está machucado, mas não agora, que eles vão fazer isso pensando no ano que vem. Então, tentaram, não conseguiram, e aí é isso, vai ter que começar no escuro mesmo, e
e não tem alternativa, né? O prejuízo foi grande para o Martin, foi grande porque na pré-temporada se acumula muita quilometragem, se acumula muitas voltas, e para ele fazer aquele mesmo volume de voltas num fim de semana de corrida, ele precisa de muitos fins de semana de corrida. Então, não é uma coisa assim tão fácil de compensar. Aliado a isso, ele também perdeu 3 etapas. Então, assim, ele já falou que o campeonato acabou, não tem a menor chance, não vai ser esse o ano que ele vai defender o título dele, porque se a gente desconsiderar a forma dos outros e a quantidade de pontos que ele já tem que superar, a gente teria que imaginar que para ele brigar pelo campeonato, ele teria que, né, cair na pista e já tá ganhando corrida. E eu não acho que isso vai acontecer. Porque tem a questão física, tem a questão de não conhecer a moto, tem a questão da Aprilia não estar nesse ponto. Então, tem muita coisa ali que está em jogo. É importante para a Aprilia tê-lo de volta, mas também, assim, né, esfriar, vamos acalmar as expectativas e vamos entender que, assim, é um novo começo. Ele não tá 100%, tem que recuperar a forma física dele, tem que conhecer a moto e aí tem que começar a trabalhar para esta moto melhorar também. A Aprilia protagonista que a gente viu no começo do ano passado, aquela Aprilia que venceu o GP das Américas, por enquanto ela não apareceu. Por enquanto a gente não viu essa Aprilia acontecer. Ah, a gente teve alguns momentos esporádicos ali com o Mogura, teve na pré-temporada o Bezzecchi até que mostrou algumas coisas interessantes, ele mostrou um certo crescimento nas corridas, mas mesmo assim não foi uma Aprilia tão forte até aqui. Então, é importante ele estar de volta, é importante você ter o piloto de referência na garagem, ter a dupla efetivamente forte, né? Porque o Lorenzo Savadori não é o mesmo, não é um piloto do nível dos outros pilotos. O Savadori não tá no nível do Marco Bezzecchi, então não era uma combinação assim tão forte, tão efetiva para a equipe de fábrica. Mas mesmo assim, não é aquela coisa que, meu Deus, o Martin chegou, agora o campeonato vai mudar de figura. Pode ser que o Martin ajude o campeonato a mudar de figura daqui a pouco. Mas primeiro, conhecer a moto e recuperar a forma física. Por enquanto, acho que se completar a corrida, independente de qual seja a posição, já vai ser um alívio e tanto. Se passar para o Q2 esse fim de semana, pode se dar por satisfeito, porque assim, é um processo que vai ter que ser longo, porque não tem como você... Se fosse a mesma moto, se ele ainda tivesse de Ducati, seria um pouco mais fácil. Não é o caso. E é uma moto diferente, é uma moto que tem deficiências, então, assim, a missão tá complicada. A tarefa dele não é das mais fáceis. Mas a gente sabe que é um piloto talentoso, então tem capacidade aí para tentar superar todos os obstáculos no menor tempo possível. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Me conta aí, vocês acham que o Martin ainda vence corrida nessa temporada? Ou talvez nessa primeira metade da temporada? Me conta e a gente vai se falando. Até mais.